E se tudo o que você tem buscado a vida inteira estiver, na verdade, impedindo você de alcançar o que realmente deseja? Pare um instante e pense nisso. Porque há algo que ninguém lhe conta quando você é jovem. Algo que o atinge como um trem de carga quando você menos espera. E a essa altura, já é quase tarde demais. Se eu pudesse voltar no tempo e segurar meu eu mais jovem pelos ombros, há uma verdade que eu sussurraria e que mudaria absolutamente tudo. Mas a questão é, eu sei que meu eu mais jovem não me ouviria. Ainda não. Porque nesse momento da minha vida, o tempo parece infinito. O caminho à frente se estende infinitamente em uma névoa de possibilidades. Sucesso, felicidade, propósito. Tudo parece ser um destino que espera pacientemente no futuro. Logo ali, na próxima curva, logo após a próxima conquista, sempre um pouco mais adiante naquele caminho sem fim. Mas deixe-me quebrar essa ilusão agora mesmo. O caminho tem um fim. E ele chega mais rápido do que você pode imaginar. Uma manhã, mais cedo do que você pensa, você abrirá os olhos e perceberá algo profundo e aterrorizante. Você não está mais perseguindo um futuro. Você está vivendo nele. É isso. Este momento, aqui e agora. E quando essa percepção o atinge como uma onda fria, algo estranho acontece. As coisas que você pensava que lhe trariam felicidade de repente parecem vazias. As coisas que você temia perder não têm mais o peso que tinham antes. E a maior pergunta que se apresenta diante de você não é mais sobre o que está por vir. É sobre quem você é agora, neste exato momento. Hoje, trouxe comigo algumas mentes extraordinárias. Carl Jung, o homem que desceu às profundezas da psique humana e descobriu que todos nós vivemos como estranhos para nós mesmos. Abraham Maslow, que virou de cabeça para baixo tudo o que pensávamos sobre o sucesso e nos mostrou o que as pessoas verdadeiramente realizadas buscam. Viktor Frankl, que sobreviveu ao inferno na Terra e emergiu com o segredo do significado que a maioria das pessoas busca durante toda a vida. Søren Kierkegaard, o filósofo que compreendeu que nossos maiores medos são, na verdade, portas e não muros. Carl Rogers, que revelou que a maioria de nós está vivendo a vida de outra pessoa sem sequer saber disso. E Alfred Adler, que provou sem sombra de dúvida que não somos prisioneiros do nosso passado, mas arquitetos do nosso futuro. Essas mentes se reuniram aqui para lhe dizer algo que mudará tudo o que você pensa que sabe. Porque a meia-idade não é uma crise. Não é um colapso, um fracasso ou um sinal de que você perdeu o rumo. É um despertar. E sua vida real, aquela que é autenticamente sua e somente sua, ainda nem começou. Você passou a vida inteira tentando ser o tipo certo de pessoa. O tipo que se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente. O tipo que conquista respeito sem causar problemas. O tipo que orgulha os pais, impressiona os colegas e nunca causa momentos constrangedores em jantares. E por anos, talvez décadas, você se convenceu de que essa versão polida de si mesmo, aquela que o mundo vê e aprova, é a única versão que existe. Mas preciso que você preste muita atenção agora. Porque Carl Jung está bem aqui, e ele está prestes a lhe contar uma verdade que vai abalar seus alicerces. Você não é apenas a pessoa que mostra ao mundo. Você também é tudo o que escondeu. As dúvidas que surgem às 3 da manhã, a raiva que você engole e rotula como inadequada, as ambições secretas que você teve medo de perseguir porque pareciam egoístas ou irrealistas, a tristeza que você reprimiu e se convenceu de que não era real, não era válida, não valia a pena reconhecer. Essas partes de você não desapareceram no ar. Elas se tornaram algo que Jung chamou de sua sombra. E enquanto você se recusar a se virar e olhar para ela, ela o controlará das trevas. Jung dedicou sua vida a entender por que as pessoas se perdem, e o que ele descobriu foi simples e devastador. A maioria de nós vive como metade de uma pessoa. Usamos máscaras que se tornam tão confortáveis
que esquecemos que são máscaras. Desempenhamos papéis de forma tão convincente que acreditamos ser o personagem. Tornamo-nos o que for preciso para nos sentirmos seguros, aceitos, amados. E por um tempo, meu eu mais jovem, isso funciona maravilhosamente. Os aplausos vêm, a validação flui, a vida parece administrável. Mas então algo acontece. Uma rachadura aparece na fachada. A máscara começa a escorregar, só um pouquinho no início. Você começa a perceber, talvez gradualmente ou talvez de repente, que a vida que você construiu com tanto cuidado não é suficiente. Não porque fosse ruim ou errada, mas porque estava incompleto. Você construiu uma casa linda, mas só vivia em metade dos cômodos. A meia-idade é quando a sombra bate à porta. E ela não bate educadamente e espera por um convite. Ela arromba a porta. Ela força você a olhar para si mesmo, não para a versão cuidadosamente elaborada que você passou anos aperfeiçoando, mas para a pessoa bagunçada, complicada e contraditória que você realmente é, por baixo de tudo isso. E isso, meu eu mais jovem, é absolutamente aterrorizante. Porque aceitar-se completamente significa encarar as partes de si mesmo que você não gosta. O ciúme, a mesquinhez, os desejos que você rotulou como inaceitáveis, os sonhos que você descartou como tolos. Então, o que acontece se você não fizer isso? E se você continuar ignorando a sombra, fingindo que ela não está chacoalhando suas correntes no porão da sua psique? É aí que ela começa a dominá-lo das trevas. É insidiosa e poderosa. Ela transforma seus desejos não realizados em vícios, seus medos não expressos em raiva do mundo, seus ressentimentos reprimidos em amargura que envenena tudo o que você toca. Ela faz com que você sinta ressentimento dos outros pelas mesmas qualidades que você se recusa a ver em si mesmo. Você odeia nos outros o que negou em si mesmo. É por isso que tantas pessoas chegam à meia-idade e se sentem perdidas, amargas ou inexplicavelmente inquietas. Elas estão lutando contra um inimigo invisível, dando socos no ar, sem perceber que a batalha é interna. Mas aqui está o segredo que Jung queria desesperadamente que você soubesse. A sombra não é sua inimiga, é o seu coração perdido. É a parte exilada de si mesmo que contém tremenda energia, criatividade e poder autêntico. E se você tiver a coragem de se voltar para ela, em vez de fugir, se puder sentar-se com ela e ouvir o que ela tem tentado lhe dizer todos esses anos, você descobrirá que tudo o que você estava procurando desesperadamente estava escondido lá o tempo todo. Então, como integrá-la? Como recuperar essas partes perdidas de si mesmo? Começa com honestidade radical. Pare de filtrar cada pensamento pela lente da aceitabilidade. Pare de se censurar antes mesmo de saber o que você realmente pensa. Observe o que o incomoda nos outros, porque esses gatilhos são quase sempre espelhos que refletem as partes de si mesmo que você enterrou. Se a confiança de alguém o irrita, pergunte a si mesmo onde você escondeu sua própria ambição. Se a vulnerabilidade de outra pessoa te incomoda, investigue onde você se blindou contra os próprios sentimentos. Anote as coisas sobre as quais você evita pensar. As verdades incômodas, os desejos secretos. Enfrente-os sem julgamento. Questione-os com curiosidade, em vez de condenação. Entenda de onde eles vieram e por que você os reprimiu. E lentamente, peça por peça, você começará a se sentir completo de uma maneira que nunca sentiu antes. Jung disse algo que atinge em cheio. A coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Mas ele complementou com a libertação. É também a coisa mais libertadora. Porque no momento em que você para de lutar contra si mesmo, no momento em que para de se esgotar mantendo partes da sua alma à distância, você percebe algo profundo. Você nunca esteve quebrado. Você estava simplesmente incompleto. E agora, finalmente, você tem a chance de se tornar completo. Você se lembra da primeira vez que experimentou o verdadeiro sucesso.
feche os olhos e volte a esse momento. A euforia. A validação que te inundou como uma luz quente. A sensação de que, finalmente, você era alguém. Você pensou que essa era a fórmula, não é? Prove seu valor, conquiste mais, suba mais alto. Construa uma vida que pareça impressionante por fora. Marque todas as caixinhas. Colete todas as credenciais. Mas deixe-me apresentar-lhe Abraham Maslow, porque ele está prestes a te dizer que você estava perseguindo um sonho que nunca foi realmente seu. Maslow passou toda a sua carreira estudando o que realmente torna as pessoas realizadas, não apenas contentes ou confortáveis, mas profunda e autenticamente realizadas. E ele descobriu algo que a maioria das pessoas no mundo nunca entende. As pessoas que sentem o mais profundo senso de propósito, que acordam com genuíno entusiasmo pela vida, não são aquelas que conquistaram mais. São aquelas que se tornaram mais. Você passou anos escalando, buscando promoções como se fossem oxigênio, buscando a aprovação de pessoas cujas opiniões não importarão daqui a 10 anos, construindo uma reputação, criando uma imagem, colecionando conquistas como troféus. E por muito tempo, meu eu mais jovem, isso parecia suficiente. A descarga de dopamina de cada conquista te mantinha em movimento. Mas preciso te alertar sobre algo. Um dia, você acordará e tudo parecerá estranhamente vazio. Não porque você tenha feito algo errado, não porque seja ingrato ou esteja quebrado, mas porque está sendo chamado para algo maior. A hierarquia de necessidades de Maslow explica isso perfeitamente. No início, buscamos segurança, estabilidade, pertencimento. Trabalhamos para construir algo sólido sob nossos pés. Precisamos de comida, abrigo, segurança, conexão. E isso é bom, é necessário, é a base. Mas chega um momento, um ponto de inflexão crucial em que a base está construída e uma nova pergunta surge do fundo da alma. E agora? Esse momento, meu eu mais jovem, é o início da autorrealização. É quando as coisas que antes o impulsionavam perdem seu poder de atração. A promoção não o empolga mais. A casa maior parece vazia. O título impressionante parece uma fantasia. E você percebe que o sucesso não se trata do que você acumulou. Trata-se de quem você está se tornando. Mas como isso se manifesta na vida real? Isso não é filosofia abstrata. A autorrealização é diferente para cada pessoa, porque se trata de se tornar seu eu autêntico, não de copiar o modelo de outra pessoa. Para alguns, significa abandonar uma carreira lucrativa que não está mais alinhada com seus valores. Para outros, significa finalmente abraçar a paixão criativa, que reprimiram por anos porque parecia impraticável. Pode significar priorizar relacionamentos profundos em vez de networking. Escolher o crescimento pessoal em vez de recompensas externas. Buscar significado em vez de dinheiro. Mas eis o que Maslow nunca disse explicitamente, embora esteja implícito em toda a sua obra. A maioria das pessoas nunca chega à autorrealização. Elas ficam presas nos estágios anteriores, aprisionadas pelo conforto que se tornou uma gaiola de ouro, paralisadas pelo medo de perder o que construíram, adormecidas por uma rotina que parece segura, mas que lentamente sufoca a alma. Como saber se isso está acontecendo com você? Faça a si mesmo esta pergunta e responda com honestidade. Você ainda está buscando o sucesso ou está vivendo de uma maneira que se sente verdadeiramente gratificante? Se tivesse que escolher entre uma oportunidade de prestígio que o esgota e uma busca significativa que ninguém mais entende, qual você escolheria? Se sua resposta pende para a primeira opção, para o que parece bom em vez do que parece certo, é hora de repensar tudo. É por isso que tantas pessoas chegam aos 40 anos se sentindo perdidas, não porque fizeram algo errado, mas porque estão sendo chamadas para algo maior. Para parar de provar e começar a ser. Para parar de perseguir e começar a escolher. Para parar de viver a definição de sucesso de outra pessoa
e começar a defini-la para si mesmas. E aqui está a grande ironia que Maslow compreendeu tão bem. O momento em que você para de se obcecar com o sucesso é o momento em que finalmente o encontra. Não em dinheiro que nunca parece suficiente, não em status que exige manutenção constante, mas na certeza tranquila e inabalável de que você está, finalmente, vivendo a vida que foi feita para você. A vida que se encaixa na sua alma como uma roupa perfeitamente sob medida. Você passou anos acreditando que a felicidade é algo que você pode alcançar se correr rápido o suficiente, trabalhar duro o suficiente, ganhar dinheiro o suficiente, amar a pessoa certa, morar no bairro certo, dirigir o carro certo. Então, finalmente, você terá chegado. Você cruzará uma linha de chegada invisível e tudo parecerá completo. E por um tempo, parecia que você estava chegando mais perto. Cada conquista trazia um momento de satisfação, mas algo dentro de você nunca se aquietou completamente, não é? Não importa o quanto você conquistasse, sempre havia aquela voz baixa e insistente sussurrando no fundo da sua mente. É só isso? É só isso que existe? Deixe-me apresentar-lhe Viktor Frankl. Ele foi um homem que suportou o que a maioria de nós nem consegue imaginar. Ele sobreviveu aos campos de concentração nazistas, despojado de absolutamente tudo. Sua família assassinada, sua carreira destruída, sua liberdade roubada, sua dignidade agredida diariamente. E, no entanto, em meio àquele horror incompreensível, no fundo do inferno na Terra, ele fez uma descoberta que mudaria fundamentalmente a maneira como entendemos a existência humana. Felicidade, meu eu mais jovem, não é algo que se persegue. Essa é a mentira. A felicidade é algo que surge naturalmente, como flores depois da chuva, quando se vive com significado. É um subproduto, não um destino. Frankl observou como as pessoas ao seu redor nos campos enfrentavam as mesmas condições insuportáveis. Algumas, apesar do sofrimento, apesar da degradação e do terror diários, se apegavam a algo que as mantinha em frente. Um propósito. Um motivo para acordar na manhã seguinte. Um propósito que tornava o sofrimento suportável. E ele percebeu algo profundo. Aqueles que sobreviveram não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eles foram aqueles que encontraram algo pelo qual valia a pena viver. Você, meu eu mais jovem, desperdiçou tanto tempo precioso buscando a felicidade diretamente. Mas você estava procurando no lugar errado. O emprego que deveria te realizar. O reconhecimento que deveria te validar. Os bens materiais que deveriam te satisfazer. Nada disso jamais será suficiente. Não porque haja algo de errado com você, mas porque a felicidade não é algo que se conquista. É algo que você permite que aconteça quando sua vida está alinhada com um senso de propósito mais profundo. Mas o que isso significa para você agora? Como você cria significado quando se sente preso em uma vida que parece não ter nenhum? Quando você está apenas cumprindo as obrigações, fazendo o que precisa ser feito, mas se sentindo vazio por dentro? Frankl descobriu que o significado surge de 3 maneiras fundamentais. 3 caminhos que estão disponíveis para todas as pessoas, independentemente das circunstâncias. Primeiro, significado através do trabalho. Não apenas um emprego que paga as contas, mas uma vocação. Fazer algo que sirva a um propósito maior do que você mesmo. E não precisa ser algo grandioso ou que mude o mundo. Pode ser criar um filho com intenção e amor. Construir uma comunidade, uma conexão de cada vez. Criar algo, qualquer coisa, que sobreviva a você e toque a vida de outras pessoas. Trata-se de contribuição, de deixar o mundo um pouco melhor do que você o encontrou. Segundo, significado através do amor. Não apenas o amor romântico, embora isso possa fazer parte, mas o tipo de amor que torna a vida rica e plena. Amizades profundas em que você é verdadeiramente compreendido. Atos de bondade que não esperam nada em troca.
Experiências compartilhadas que se tornam as histórias que você contará para sempre. As pessoas que te veem, que realmente te veem, além das máscaras. Se você não tem ninguém em sua vida que realmente te conheça, meu eu mais jovem, você ainda não está vivendo. Você está existindo, mas não está vivendo. E terceiro, e talvez o mais poderoso, significado através do sofrimento. Este é o mais difícil de entender, mas é o mais transformador. Quando a dor entra em sua vida, e ela entrará, você tem uma escolha. Você pode deixar que ela te destrua, que te torne amargo e fechado. Ou você pode usá-la para se transformar e ajudar os outros. Algumas das pessoas mais determinadas do mundo transformaram seu maior sofrimento em sua maior missão. Sobreviventes que se tornaram curadores. Aqueles que se perderam e agora guiam outros para fora da escuridão. Pais que perderam filhos e agora lutam para evitar que outros experimentem a mesma dor. O próprio Frankl disse algo que deveria estar escrito em todas as paredes. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Leia isso novamente. Quando a vida te derruba, quando as circunstâncias estão além do seu controle, você ainda tem uma liberdade que ninguém pode tirar. A liberdade de escolher sua atitude, de encontrar significado no sofrimento, de se tornar alguém mais profundo e sábio por causa disso. Meu eu mais jovem, se você algum dia sentir que a vida perdeu o sentido, se estiver vagando por dias que se misturam, olhe para estas 3 coisas. O que você está criando? Quem você está amando? Que sofrimento você está transformando? Responda a essas perguntas com honestidade. Haja de acordo com elas. E você nunca mais se sentirá perdido. Porque o significado não é algo que você encontra. É algo que você cria através de como vive. Eu sei o quanto você teme a mudança. Como você pensa demais em cada decisão até que o momento passe. Como você hesita, analisa, pondera cada possibilidade antes de agir. Como você se apega ao familiar como a uma tábua de salvação, dizendo a si mesmo que um dia, quando estiver pronto, quando as estrelas se alinharem, quando for a hora certa, você correrá o risco, você dará o salto. Mas você nunca se sente pronto, não é? Sempre há mais uma coisa para resolver, mais uma garantia que você precisa, mais um sinal que você está esperando. Søren Kierkegaard sabia exatamente o que era esse medo. Ele o chamou de a vertigem da liberdade, aquele momento aterrorizante e estimulante em que você percebe que sua vida está completamente em suas mãos. Nenhum roteiro ditado de cima, nenhuma garantia escrita nas estrelas, nenhuma rede de segurança que torne o salto livre de riscos. Apenas você, parado à beira do desconhecido, paralisado pelo que pode acontecer se você pular. Mas Kierkegaard também sabia de outra coisa, algo crucial. O medo não é o inimigo, é o limiar, é a porta de entrada. E a única maneira de entrar na vida que você deveria viver é abraçá-lo, atravessá-lo, senti-lo completamente e pular mesmo assim. Meu eu mais jovem, preciso que você entenda isso com absoluta clareza. Você nunca se sentirá pronto. E se você esperar até que o momento perfeito chegue, esperará para sempre. O momento perfeito não existe. Mas isso não significa que todo medo deva ser ignorado, ou que você deva tomar decisões imprudentes. Então, como saber quando é hora de dar o salto? Kierkegaard acreditava que existe uma diferença fundamental entre o medo que sinaliza perigo e o medo que sinaliza crescimento. O primeiro é instinto, o sistema de alarme do seu corpo. Se há um incêndio, você não entra nele. Se uma situação é genuinamente perigosa, seu medo é uma informação útil. Mas o segundo tipo de medo é completamente diferente. Ele surge quando você está à beira de algo novo, algo que o atrai mesmo que o aterrorize. Esse medo, essa sensação de frio na barriga, coração acelerado, e se eu falhar, não é um sinal de alerta.
É uma bússola apontando para o crescimento. Pense nas coisas que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Aquele emprego com que você sonha secretamente, mas que descarta como irrealista. Aquele lugar onde você anseia morar, mas se convence de que é impraticável. Aquela parte de si mesmo que você mantém escondida por medo do que as pessoas vão pensar. Aquele relacionamento que você tem medo demais de começar ou de terminar. A única coisa que está entre você e essa vida é o medo do desconhecido. O conceito de salto de fé de Kierkegaard não se tratava apenas de crença religiosa, embora isso fizesse parte. Em sua essência, o salto é sobre escolher acreditar que a vida que você está destinado a viver está do outro lado do medo, mesmo que você ainda não tenha nenhuma prova. É sobre confiar em algo que não pode ser provado. Para alguns, isso significa fé em Deus. Para outros, significa fé em si mesmos, no universo, no próprio processo da vida. Um dia, meu eu mais jovem, você chegará a um ponto em que permanecer o mesmo será mais doloroso do que mudar. O desconforto da sua vida atual superará o seu medo do desconhecido. Você estará à beira de algo novo, com o coração disparado, o estômago revirado, as palmas das mãos suando, perguntando-se se realmente consegue fazer isso. E preciso que você se lembre deste momento. O momento em que você finalmente entende que o medo não é um sinal para parar. É um sinal de que você está à beira de algo extraordinário. Então, como você realmente dá o salto? Primeiro, reconheça quando estiver diante de um momento de transformação. Se uma decisão te empolga e te aterroriza na mesma medida, se você não consegue parar de pensar nisso, se parece impossível e inevitável ao mesmo tempo, preste atenção. Isso é um sinal. Segundo, não espere pela certeza. Ela nunca virá. Cada salto bem-sucedido na história foi dado sem garantias. Comece antes de se sentir pronto. Dê o primeiro pequeno passo enquanto os seus joelhos ainda tremem. E terceiro, lembre-se de que o maior erro que você pode cometer é não fazer nada. A paralisia não é segurança, é uma asfixia lenta. Kierkegaard alertou com brutal honestidade. Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder a si mesmo. O salto sempre parecerá impossível até o momento em que você o der. E então, meu eu mais jovem, você perceberá algo que muda tudo. Você sempre foi feito para voar. Você passou a vida inteira tentando ser a versão de si mesmo que deixa as outras pessoas confortáveis. Pense nisso. Pense nisso de verdade. Você interpretou o papel que eles queriam. Disse as coisas certas para evitar conflitos. Usou a máscara certa para se encaixar. Ajustou sua personalidade como um termostato, dependendo de quem estava por perto. E por anos, talvez a vida inteira, você se convenceu de que era realmente assim. Mas deixe-me perguntar algo desconfortável. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente livre? Carl Rogers dedicou sua carreira a estudar o que torna uma vida real, o que torna uma pessoa autenticamente ela mesma. E ele descobriu algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Algo que é óbvio e revolucionário ao mesmo tempo. Quanto mais você se afasta do seu eu autêntico, mais perdido, ansioso e vazio você se torna. É simples assim e devastador. Meu eu mais jovem, preciso te perguntar algo. E quero que você reflita sobre isso. Se você se livrasse das expectativas, de todas elas, da pressão para ter sucesso, da necessidade de agradar, do medo do julgamento, quem você seria de verdade? Sei que a resposta te aterroriza, porque por anos você construiu uma vida que parece certa no papel, mas não parece certa em sua essência. Você seguiu um caminho que fazia sentido para todos os outros, mas que nunca fez sentido para você. Você continuava esperando que as coisas se encaixassem, pensando que talvez, se trabalhasse mais, conquistasse mais, provasse seu valor o suficiente, finalmente se sentiria completo.
Mas isso não vai acontecer. Porque o problema não é que você não tenha feito o suficiente. O problema é que você não está sendo você mesmo. Rogers chamou isso de congruência. Quando a pessoa que você é por dentro finalmente corresponde à vida que você vive por fora. Quando não há diferença entre sua máscara e seu rosto. Quando o que você diz está alinhado com o que você pensa, quando o que você faz está alinhado com o que você valoriza, quando a pessoa que você é em particular é a mesma pessoa que você é em público. E, meu eu mais jovem, aqui está a verdade que o libertará e o aterrorizará na mesma medida. Esse alinhamento, essa congruência, é a única maneira de você se sentir verdadeiramente livre. Mas e se você nem souber mais quem você realmente é? E se você passou tanto tempo sendo o que os outros esperam, se ajustando, se adaptando e atuando, que perdeu completamente o contato com seu eu autêntico? Rogers também tinha uma resposta para isso. E ela começa com algo simples, mas revolucionário. O primeiro passo é parar de se censurar. Preste atenção aos momentos em que você ajusta automaticamente suas palavras, seu tom, suas opiniões apenas para se encaixar ou evitar conflitos. Perceba quando você está prestes a dizer algo verdadeiro, mas se contém e diz algo seguro em vez disso. Pergunte a si mesmo: se eu não tivesse medo de ser julgado, se soubesse que ninguém me criticaria ou se afastaria, o que eu realmente diria? O que eu realmente desejaria? O segundo passo é perceber o que o entusiasma, o que o atrai, mesmo que não faça sentido lógico, mesmo que não se encaixe no plano que você construiu ou na imagem que cultivou. Essas atrações, esses interesses e desejos inexplicáveis são o seu verdadeiro eu tentando chamar sua atenção. É o seu eu autêntico, batendo na porta, pedindo para ser aceito de volta. E, em terceiro lugar, pratique a autoaceitação radical. Rogers acreditava em algo que contradiz tudo o que nossa cultura obcecada por conquistas nos ensina. Ele acreditava que o verdadeiro crescimento começa não quando você tenta se consertar, mas quando você para de tentar se consertar. Quando você aceita que nunca esteve quebrado em primeiro lugar, apenas escondido, apenas atuando, apenas com medo. Um dia, meu eu mais jovem, você chegará de um ponto em que fingir será exaustivo, onde dizer sim para coisas que você não quer se tornará insuportável, onde estar em lugares aos quais você não pertence esgotará cada gota de energia que você tem, onde viver uma vida que não combina com você se tornará mais doloroso do que o medo da mudança. E quando esse dia chegar, espero que você se lembre do que Rogers disse. A boa vida é um processo, não um destino. E esse processo começa no momento em que você para de fingir. No momento em que você remove a máscara e se permite ser visto. A maior mentira em que você já acreditou é que seu passado te define. Que os erros que você cometeu, os fracassos que experimentou, as pessoas que disseram quem você era, tudo isso traçou um caminho do qual você não pode escapar. Que você é a soma de tudo o que aconteceu com você, e não há nada que você possa fazer a respeito agora. Alfred Adler diria o contrário. Ele passou a vida estudando por que as pessoas permanecem presas em ciclos de infelicidade, mediocridade e limitação. E ele descobriu que não é por causa do que aconteceu com elas. É por causa da história que elas contam a si mesmas sobre o que aconteceu. Meu eu mais jovem, se você acredita que é um fracasso, você agirá como tal. Se você acredita que é indigno, você se contentará com menos do que merece sempre. Se você acredita que está destinado a ficar estagnado, você nunca seguirá em frente. Mas e se, apenas e se, essa história não for verdadeira? E se for apenas uma história que você vem contando a si mesmo por tanto tempo que se esqueceu de que é você quem a está escrevendo? Adler sabia algo revolucionário. A qualquer momento mesmo, uma pessoa pode reescrever sua narrativa. Você não é vítima do seu passado.
Você não é definido pelos seus erros. Você não está preso aos limites de quem você costumava ser. Você é agora, neste momento, exatamente tão livre quanto decidir ser. Mas eu sei o que você está pensando. Não é tão simples assim. E se o seu passado for cheio de dor real, trauma real, fracasso real? E se mudar sua história parecer mentir para si mesmo, negar a realidade? A resposta de Adler dissipa a confusão. Seu passado é um fato, mas o significado que você lhe atribui é uma escolha sua. Sim, coisas ruins aconteceram. Sim, você cometeu erros. Sim, pessoas te magoaram ou te decepcionaram. Sim, você magoou e decepcionou outras pessoas. Mas esses eventos definem quem você é agora? Só se você decidir que sim. O passado é apenas um conjunto de eventos, momentos no tempo que já passaram. A única coisa que lhes dá poder sobre você, a única coisa que os faz controlar seu presente e determinar seu futuro, é a história que você associa a eles. Então, como você realmente muda essa história? Como você reescreve uma narrativa que vem contando para si mesmo há anos ou décadas? Primeiro, questione-a. Anote as crenças que você tem sobre si mesmo, aquelas que se repetem constantemente. Eu sempre fracasso. Não sou bom o suficiente. Nunca serei feliz. Sou uma pessoa problemática. É tarde demais para mim. Agora pergunte a si mesmo: isso é objetivamente verdade? Ou é apenas algo que repeti para mim mesmo por tanto tempo que acabei acreditando? Segundo, procure provas do contrário. Seu cérebro tem coletado seletivamente evidências para sua história negativa, ignorando tudo o que a contradiz. Portanto, procure deliberadamente por contra-exemplos. Encontre pelo menos um momento em que você teve sucesso, em que foi forte, em que superou algo difícil. Depois encontre outro, e mais outro. Esses momentos são tão reais quanto seus fracassos, mas você os tem ignorado. E terceiro, comece a agir como se sua nova história já fosse verdade. Não se trata de fingir até conseguir. Trata-se de reconhecer que você se torna a pessoa que pratica ser. Se você acreditasse que é capaz, como se comportaria? A que diria sim? Do que finalmente se afastaria? Se você acreditasse que é digno de amor, como permitiria que as pessoas o tratassem? Se você acreditasse que seus melhores anos ainda estão por vir, o que começaria a fazer hoje? Um dia, meu eu mais jovem, você perceberá que seu passado é apenas um ponto de referência, não uma residência. Que a caneta sempre esteve em suas mãos, mesmo quando você pensava que outra pessoa estava escrevendo sua história. E no momento em que você decide escrever uma história diferente, no momento em que escolhe de um novo significado para tudo o que aconteceu, é o momento em que sua vida realmente começa. Então, aqui estamos. Você e eu, mais jovem e mais velha. A pessoa que você era e a pessoa em que está se tornando. Você passou anos pensando que a meia-idade era algo a ser temido, que fazer 40 anos significava que o tempo estava acabando, que seus melhores anos já haviam passado. Mas agora você sabe a verdade, não é? Este não é o fim, este é o começo. Jung lhe ensinou que você não está quebrada, apenas inacabada. Que as partes de si mesma das quais você tem fugido são as mesmas partes que a tornarão completa. Maslow lhe mostrou que o sucesso não se trata do que você acumulou, mas de quem você está se tornando. Que a fome por significado acabará por eclipsar a fome por conquistas. Frankl provou que o significado não é dado a você pelas circunstâncias, mas escolhido por você apesar delas, que você pode encontrar propósito mesmo no sofrimento. Kierkegaard a lembrou de que o medo não é um sinal para parar, mas um sinal para pular. Que a vertigem que você sente na beira do abismo não é fraqueza, mas a vertigem da liberdade. Rogers lhe mostrou que o momento em que você para de fingir é o momento em que começa a viver, que a congruência entre o seu eu interior e exterior
É o único caminho para a verdadeira paz. E Adler lhe entregou a caneta e lhe disse a verdade. Você é a autora da sua história. Sempre foi, sempre será. Meu eu mais jovem, você não está mais perseguindo uma vida que existe em algum lugar no futuro. Você está entrando nela agora mesmo. Neste momento, nesta respiração. E você, meu eu mais jovem, está finalmente pronta.